Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-Lei 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Artigo 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Artigo 3º. Haverá na capital da República um Conselho Federal com jurisdição em todo o território nacional, ao qual ficam subordinados os conselhos regionais, e em cada capital de estado e território no Distrito Federal, um conselho regional, denominado segundo a sua jurisdição, que alcançará respectivamente a do estado, a do território e a do Distrito Federal. Artigo 4º. O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 conselheiros titulares, sendo: inciso 1, representante de cada estado da federação. Inciso 2, um representante do Distrito Federal e, inciso 3, um representante respectivo suplente indicado pela Associação Médica Brasileira. Parágrafo 1º. Os conselheiros e respectivos suplentes de que tratam o inciso 1 e 2 serão escolhidos por escrutínio secreto e maioria de votos, presentes no mínimo de 20% dentre os médicos regularmente inscritos em cada conselho regional. Parágrafo 2º. Para a candidatura à vaga de conselheiro federal, o médico não necessita ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina em que está inscrito. Artigo 5º. São atribuições do Conselho Federal: a linha A, organizar o seu regimento interno; a linha B, a aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais; a linha C, eleger o presidente e o secretário-geral do conselho; inciso D, votar e alterar o código de deontologia médica, ouvidos os conselhos regionais; promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos conselhos de medicina nos estados ou territórios e Distrito Federal e adotar, quando necessárias, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação de diretoria provisória. A linha F, propor ao governo federal a emenda ou alteração do regulamento desta lei. A linha G, expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais. A linha H, tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las. A linha I, em grau de recurso por provocação dos conselhos regionais ou de quaisquer interessados, deliberar sobre a admissão de membros aos conselhos regionais e sobre penalidades impostas aos membros dos referidos conselhos. A linha J, fixar e alterar o valor da anuidade única cobrada nos inscritos nos conselhos regionais de medicina. A linha L, normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílio de representação, fixando o valor máximo para todos os conselhos regionais. Artigo 6º. O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina será meramente honorífico e durará 5 anos. Artigo 7º. Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal, será eleita a sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro e segundo secretários, tesoureiro, na forma do regimento. Artigo 8º. Ao presidente do Conselho Federal compete a direção dos mesmos conselhos, cabendo-lhe velar pela conservação do decoro e da independência dos conselhos de medicina e pelo livre exercício legal dos direitos de seus membros. Artigo 9º. O secretário-geral terá a seu cargo a Secretaria Permanente do Conselho Federal. Artigo 10º.
O presidente e o secretário-geral residirão no Distrito Federal durante todo o tempo de seus mandatos. Artigo 11. A renda do Conselho Federal será constituída de: a linha A, 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos médicos; b, 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais; a linha C, 1/3 das multas aplicadas pelos conselhos regionais; a linha D, doações e legados; a linha E, subvenções oficiais; a linha F, bens e valores adquiridos; a linha G, 1/3 das anuidades percebidas pelos conselhos regionais. Artigo 12. Os conselhos regionais serão instalados em cada capital de estado, na de território e no Distrito Federal, onde terão sua sede, sendo compostos de 5 membros, quando o conselho tiver até 50 médicos inscritos, de 10 até 150 médicos inscritos, e de 15 até 300 inscritos, e finalmente 21 quando excedido esse número. Artigo 13. Os membros dos Conselhos Regionais de Medicina, com exceção de um que será escolhido pela Associação Médica, sediada na capital do respectivo Estado federado à Associação Médica Brasileira, serão eleitos em escrutínio secreto em assembleia nos inscritos de cada região e que estejam em pleno gozo de seus direitos. Parágrafo 1º. As eleições para os conselhos regionais serão feitas sem discriminação de cargos, que serão providos na primeira reunião ordinária dos membros. Artigo 2º. O mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico e exigida como requisito para a eleição a qualidade de brasileiro nato ou naturalizado. Artigo 14. A diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e tesoureiro. Parágrafo único. Nos conselhos onde o quadro abranger menos de 20 médicos inscritos, poderão ser suprimidos os cargos de vice-presidente e dos de primeiro ou segundo secretários, ou alguns destes. Artigo 15. São atribuídos dos conselhos regionais: a linha A, deliberar sobre a inscrição e cancelamento do quadro do conselho; a linha B, manter um registro dos médicos legalmente habilitados com exercício na respectiva região; a linha C, fiscalizar o exercício da profissão de médico; a linha D, conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades que couberem; a linha E, elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do Conselho Federal; a linha F, expedir carteira profissional; a linha G, velar pela conservação da honra e da independência do Conselho, livre exercício legal dos direitos dos médicos; a linha H, promover por todos os meios e o seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e o prestígio e o bom conceito da medicina, da profissão e dos que a exercem. A linha I, publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados. J, exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos. A linha K, representar ao Conselho Federal de Medicina sobre providências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão. Artigo 16. A renda dos conselhos regionais será constituída de: a linha A, taxa de inscrição; a linha B, 2/3 da taxa de expedição de carteiras profissionais; a linha C, 2/3 da anuidade paga pelos membros inscritos do Conselho Regional; a linha D, 2/3 das multas aplicadas de acordo com a linha D do artigo 22; a linha E, doações e legados; a linha F, subvenções oficiais; e a linha G, bens e valores adquiridos. Artigo 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do
no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Artigo 18. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será entregue uma carteira profissional que os habilitará ao exercício, a que deveria se habilitará ao exercício da medicina em todo o país. Parágrafo 1º. No caso em que o profissional tiver de exercer temporariamente a medicina em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do Conselho Regional desta jurisdição. Parágrafo 2º. Se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estado passar a exercer de modo permanente atividade em outra região, assim entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição secundária do quadro respectivo ou para ele se transferir sujeito, em ambos os casos, à jurisdição do conselho local pelos atos praticados em qualquer jurisdição. Parágrafo 3º. Quando deixar temporário ou definitivamente de exercer atividade profissional, o profissional restituirá a carteira à Secretaria do Conselho onde estiver inscrito. Parágrafo 4º. No prontuário do médico serão feitas quaisquer anotações referentes ao mesmo, inclusive os elogios e penalidades. Artigo 19. A carteira profissional de que trata o artigo 18 valerá documento de identidade e terá fé pública. Artigo 20. Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios quaisquer, se propuser ao exercício da medicina em qualquer dos ramos ou especialidades, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado. Artigo 21. O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete exclusivamente ao Conselho Regional, em que estavam inscritos ao tempo do fato punível, ou em que ocorreu nos termos do artigo 18, parágrafo 1º. Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga à jurisdição comum quando o fato constitua crime punido em lei. Artigo 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos seus membros são as seguintes: alínea A. Advertência confidencial em aviso reservado. Alínea B. Censura confidencial em aviso reservado. Alínea C. Censura pública em publicação oficial. Alínea D. Suspensão do exercício profissional de até 30 dias. Alínea E. Cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal. Parágrafo 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta que exijam a aplicação imediata da penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à gradação deste artigo. Parágrafo 2º. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de oficial ou em consequência de representação de autoridade de qualquer membro ou de pessoa estranha ao Conselho interessada no caso. Parágrafo 3º. A deliberação do Conselho precederá sempre a audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor no caso de não ser encontrado ou for rével. Parágrafo 4º. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no prazo de 30 dias contados da ciência para o Conselho Federal sem efeito suspensivo, salvo os casos das alíneas C, D, E e F, em que o efeito será suspensivo. Parágrafo 5º. Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não haverá qualquer outro de natureza administrativa, salvo aos interessados a via judiciária para as ações que forem devidas. Parágrafo 6º. As denúncias contra membros dos conselhos regionais só serão recebidas quando devidamente assinadas e acompanhadas da indicação de elementos comprobatórios do alegado. Artigo 23. Constituem a Assembleia Geral de cada Conselho Regional os médicos inscritos que se achem no pleno gozo de seus direitos e tenham aí a sede principal de sua atividade profissional. Parágrafo único. A Assembleia Geral será dirigida pelo presidente e os secretários do Conselho Regional respectivo. Artigo 24. A Assembleia Geral compete. Inciso 1.
ouvir a leitura e discutir o relatório e contas da diretoria. Para esse fim, se reunirá ao menos uma vez por ano, sendo nos anos em que se tenha de realizar a eleição do Conselho Regional, de 30 a 45 dias antes da data fixada para essa eleição. Inciso 2. Autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do Conselho. A linha 3. Fixar ou alterar as de contribuições cobradas pelo Conselho pelos serviços praticados. A linha 4. Deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua decisão pelo Conselho ou pela diretoria. Inciso 5. Eleger um delegado e um suplente para a eleição dos membros e suplentes do Conselho Federal. Artigo 25. A Assembleia Geral, em primeira convocação, reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de membros presentes. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos presentes. Artigo 26. O voto é pessoal e obrigatório em toda a eleição, salvo doença ou ausência comprovadas plenamente. Parágrafo 1º. Por falta injustificada à eleição, incorrerá o membro do Conselho na multa de 200 cruzeiros, dobrado na reincidência. Parágrafo 2º. Os médicos que se encontrarem fora da sede das eleições, por ocasião destas, poderão dar seu voto em dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo correio, por registro por ofício com firma reconhecida ao presidente do Conselho Regional. Parágrafo 3º. Serão computadas as cédulas recebidas com as formalidades do parágrafo precedente até o momento de encerrar-se a votação. A sobrecarta maior será aberta pelo presidente do Conselho, que depositará a sobrecarta menor na urna, sem violar o secreto do voto. Parágrafo 4º. As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em jornal de grande circulação com 30 dias de antecedência. Parágrafo 5º. As eleições serão feitas por escrutínio secreto perante o Conselho, podendo, quando haja mais de 200 votantes, determinarem-se locais diversos para o recebimento dos votos, permanecendo, neste caso, em cada local, 2 diretores ou 2 médicos inscritos designados pelo Conselho. Parágrafo 6º. Em cada eleição, os votos serão recebidos durante 6 horas contínuas, pelo menos. Artigo 27. A inscrição dos profissionais registrados nos órgãos de saúde pública na data da presente lei será feita independentemente da apresentação de títulos, diplomas, certificados ou cartas registradas no Ministério da Educação e Cultura mediante prova do registro na repartição competente. Artigo 28. O atual Conselho Federal de Medicina designará diretorias provisórias para os conselhos regionais dos estados, territórios e Distrito Federal, onde não houverem ainda sido instalados, que tomarão a seu cargo a sua instalação e a convocação, dentro de 180 dias da Assembleia Geral que elegerá o Conselho Regional respectivo. Artigo 29. O Conselho Federal de Medicina baixará instruções no sentido de promover a coincidência dos mandatos dos membros dos conselhos regionais já instalados e dos que vierem a ser organizados. Artigo 30. Enquanto não for elaborado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, ouvidos os conselhos regionais, o Código de Deontologia Médica, vigorará o Código de Ética da Associação Médica Brasileira. Artigo 31. O pessoal a serviço dos conselhos de medicina será inscrito, para efeito de previdência social, no Instituto de Previdência e de Assistência dos Servidores do Estado, em conformidade com o artigo 2º do Decreto-Lei 3.347, de 12 de junho de 1941. Artigo 32. As diretorias provisórias a que se refere o artigo 28 organizarão a tabela de emolumentos devidos pelos inscritos, submetendo-as à aprovação do Conselho Federal. Artigo 33. O Poder Executivo providenciará a entrega ao Conselho Federal de Medicina, logo após a publicação da presente lei, de 40% de totalidade do imposto sindical pago pelos médicos, a fim de que sejam empregados na instalação dos mesmos conselhos e dos conselhos regionais.
Artigo 34. O Governo Federal tomará medidas para a instalação condigna dos Conselhos de Medicina e do Distrito Federal e nas capitais dos estados e territórios, tanto quanto possível em edifícios públicos. Artigo 35. O Conselho Federal de Medicina elaborará o projeto de decreto de regulamentação desta lei, apresentando-a ao Poder Executivo dentro de 120 dias a contar da data da publicação. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto-Lei 7.955, de 13 de setembro de 1945, e disposições em contrário. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1957, 136º ano da independência e